Com a eleição de Tarcísio de Freitas para o governo do estado de São Paulo, é importante analisar neste momento quais são os desafios ambientais que o novo governo do estado terá pela frente. A gente cita aí poluição do ar e das águas, saneamento, inclusive com a questão de, tem aí no horizonte privatização da Sabesp, foi um assunto até muito abordado durante a campanha, não é? Que mais? Desmatamento também. São alguns dos problemas ambientais que São Paulo enfrenta já e terá de continuar enfrentando. Então a gente vai tratar desse assunto com o professor Pedro Luiz Cortes. Ele é titular da ECA, Escola de Comunicações e Artes, e também do Instituto de Energia e Ambiente, o IEE da USP. Tudo bem, professor Pedro? Bom dia. Bom dia, Roxane, bom dia, ouvintes. É um prazer falar com vocês. Professor Pedro, vamos para os desafios do novo governo do estado de São Paulo em relação às questões ambientais. A gente fez já uma análise, não é, do governo federal, retomada, enfim, dessa questão de meio ambiente para o governo federal. A gente sabe que é um tema que foi deixado de lado nesse governo. Bom, mas agora o assunto é estado de São Paulo e vamos para os desafios. Bom, Roxane, você já mencionou alguns que eu vou aqui repetir, detalhar um pouco mais. Por exemplo, combate ao desmatamento. Nós temos aqui ainda remanescentes, né, da Mata Atlântica que vêm sendo atacados de maneira ilegal aqui na região metropolitana de São Paulo, por exemplo, para a construção de condomínios ou ocupações. E isso gera um problema muito grande, porque muitas vezes as nascentes ficam comprometidas e, consequentemente, os reservatórios começam a receber quantidades menores de água. Então, uma parte da nossa crise hídrica, ela tem origem exatamente no desmatamento, no comprometimento das nascentes, que precisam ser recuperadas, na revitalização, né, na necessidade de revitalização em torno das represas, dos mananciais, para que esses mananciais sejam ambientalmente saudáveis e assim eles possam resistir com maior facilidade às mudanças climáticas. Nós temos também uma necessidade de combate à poluição do ar. Vem sendo feito um trabalho muito grande, não só pelo governo do estado, mas talvez o único programa do estado, vamos assim dizer, né, do Brasil, um programa público que tenha sobrevivido a tantos governos, é o PROCONVE, o Programa de Controle de Emissões Veiculares, que vai determinando o aperfeiçoamento nos veículos para que eles tenham emissão menor de poluentes e gases de efeito estufa e tal. E para quem vive em São Paulo há bastante tempo, talvez lembre que na década de 70, década de 80, a gente saía num dia como hoje e não conseguia ver direito a cor do céu. Hoje já é possível ver o céu azul, mas isso não significa que o ar esteja em condições ideais. Os dados da CETESB mostram que a poluição ela vem reduzindo, mas é preciso investir mais. E uma das medidas seria fiscalização, né, a inspeção veicular, que é muito mal vista pelos políticos, porque isso tem um potencial grande de retirar votos. Ninguém gosta de fazer a inspeção veicular, ou em geral as pessoas não gostam, mas ela é necessária porque uma vez o carro sendo liberado da fábrica, ele está em condições, mas à medida que os anos vão passando, é necessário que seja dada a manutenção correta para que ele continue emitindo uma quantidade baixa, né, de poluentes, de gases de efeito estufa. E isso tem que ser feito, desculpa, minha voz, estou muito gripado, mas isso tem que ser feito por meio da inspeção veicular. Outra maneira de melhorar a questão da poluição nos grandes centros, melhoria do transporte público. Porque se você tem um transporte público de qualidade, as pessoas vão deixar o carro em casa, né? Muitas pessoas acabam utilizando o carro porque o transporte público não atende à necessidade dessas pessoas. Então, uma forma de se reduzir é melhorando o transporte público, principalmente o metrô. Combate à poluição dos rios e corpos d'água, né? Por exemplo, o reservatório de Guarapiranga é um dos sistemas de abastecimento, né, importantes aqui da região metropolitana, e ele tem uma carga muito grande de material orgânico. Por quê? Uma parte considerável do entorno do Guarapiranga está ocupado
Mas é o que eu digo, as pessoas não vão morar ali porque elas quiseram, tal, vão por falta de opção, são ocupações irregulares, com deposição de esgoto diretamente na represa. Então seria necessário providenciar habitações dignas para essas pessoas, retirar essas pessoas do entorno e revitalizar, né? Por vezes a quantidade de material orgânico é tão grande, né? A quantidade de algas é tão grande que ao final do tratamento, por melhor que seja o esforço da Sabesp, ela não consegue retirar o gosto que fica na água. Eu brinco, né? Em sala de aula eu falo que é uma água saborizada, né? Eu espero que a Sabesp não cobre por isso, mas realmente Guarapiranga sofre um problema muito grande com isso. Nós temos também a necessidade de ampliar o saneamento num sentido mais amplo, né? Que envolve captação, tratamento e distribuição de água e também gestão de resíduos. E por último, né, nessa breve lista, obviamente há mais o que fazer, Sim. É começar a pensar repensar o nosso sistema de abastecimento. Bom, aí tem um assunto que foi muito abordado durante a campanha, professor Pedro, que é a questão da possibilidade, eu falo possibilidade da privatização da Sabesp, porque primeiro diz que faria e depois num segundo momento, durante, né, especialmente segundo turno, o governador agora eleito diz que é um plano de estudo, está sendo estudada esta possibilidade. Então, pergunto se isso pode ser uma boa solução para o saneamento. Olha, Roxane, eu não acredito, porque, veja, quando alguma empresa, né, o órgão do governo vai ser privatizado, a operação vai ser concedida à iniciativa privada, eu acho que a primeira pergunta que tem que ser feita é a seguinte: qual o benefício imediato que isso vai gerar para a população? Vai melhorar o atendimento? Por exemplo, nós não teremos o corte, né, de fornecimento às 6 da tarde, né, a redução de pressão, e depois volta às 6 da manhã, vamos ter uma tarifa melhor que incentive a economia? Não, nada disso vai ser aplicado, até porque o nosso sistema, ele opera quase que no limite. O sistema Cantareira, ele não consegue se recuperar depois da crise hídrica, né, da anterior, porque ele depende muito das chuvas que vêm da Amazônia pelos chamados rios voadores. Muitas vezes as pessoas perguntam, mas chove em São Paulo e não chove no Cantareira? Sim, porque nós temos a barreira, né, da Serra da Cantareira, Serra da Mantiqueira, que normalmente pegam essas frentes frias e acabam desviando, né, um bloqueio natural, e acabam desviando essas frentes para o litoral do Rio de Janeiro, Espírito Santo, e vai até o sul da Bahia. Elas normalmente não têm um poder muito grande de entrar na região das represas que compõem o sistema Cantareira para abastecê-lo. Então isso tem feito com que nos últimos 10, 11 anos, em apenas um único ano, o sistema Cantareira ele tenha operado com superávit em relação a um volume de chuva esperado ao longo de todo o ano. Situação parecida também afeta o sistema Alto Tietê, porque ele consegue se beneficiar um pouco dessas chuvas que vêm do sul do continente, mas ele também vem apresentando déficits de chuva, né, consideráveis, e somente nos últimos 11 anos, somente em 2 anos, ele apresentou superávit. Então, os dois principais sistemas de abastecimento, eles estão depreciados. Agora, a Sabesp, ela é uma companhia muito bem administrada, ela tem um corpo técnico de excelência, ela tem um conhecimento muito grande e é uma empresa rentável para o governo do estado. Fato é que ela tem ações comercializadas, né, na Bolsa de Valores aqui no Brasil, na Bolsa de Nova York. Então não há um motivo para privatizar, porque o nosso problema é outro. Nós temos um sistema que ele foi planejado, né, muito bem planejado, para um ambiente onde a regularidade das chuvas era uma constante. A gente sabia que ia chover no final da primavera e durante o verão, e no outono e inverno as chuvas seriam escassas. Então, isso já não vem ocorrendo mais. Por vezes a gente tem chuvas muito intensas, muito mal distribuídas, intermeadas aí com longos períodos de estiagem. E é por isso que eu falei, né, no final da última questão, sobre a necessidade de repensar o nosso sistema de abastecimento. A gente não consegue mudar o sistema de abastecimento em pouquíssimo tempo. Então é algo que tem que ser planejado para ser feito ao longo de 10, 20, 30 anos, para que a gente consiga uma independência
maior em relação ao clima. E uma alternativa para isso, já finalizando, é o reuso de água. A Sabesp ela tem uma unidade chamada Aquapolo, onde ela faz o tratamento de esgoto, retira a água e vende essa água para fins industriais. Inclusive essa água ela é utilizada na limpeza das ruas que tem feiras livres em São Paulo. Não é uma água contaminada, não tem nenhum elemento patogênico, né? A gente pode ter contato com ela, só não pode beber porque a quantidade de sais minerais ainda é alta. Mas se esse tratamento ele é intensificado, você tem água pronta para o consumo. Fazendo isso para determinados bairros, determinadas regiões, a gente começa a retirar, né, bolsões da cidade desse ciclo de dependência climática, e isso vai aliviando, né, vai reduzindo a pressão sobre o sistema de abastecimento. Por isso que eu sou contra a privatização, porque pode acontecer exatamente de nós termos a necessidade de mudar o modelo e isso não esteja previsto no edital. Então, quem vai pagar essa conta? Vamos lá, vamos acompanhar esse processo todo, não é? Professor Pedro Luiz Cortes, titular da ECA e do IEE, com a gente aqui sempre às sextas. Lembrando que tem o canal no YouTube, o Ambiente é o Nosso Meio, canal no YouTube. Você acessa e compartilha todas as discussões que fazemos aqui semanalmente, e também publicado em nosso portal, jornal.usp.br, vai na barrinha Atualidades, Jornal da USP no Ar, primeira edição, e você também encontra a publicação das nossas entrevistas. Professor Pedro Luiz Cortes, muito obrigada. Se cuidem, professor, do resfriado. Pode deixar. Até a próxima semana. Até a próxima.